desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Fala, juventude! Aqui é a Manu e hoje vamos falar sobre um tema muito conhecido, mas que muita gente não sabe nem da origem. Vamos falar sobre Pentecostes. Aqui na Paróquia Santa Branca, iniciamos sexta-feira a novena de Pentecostes, mas tenho certeza que muitos jovens não entendem o real significado dessa festa. Para isso que a gente está aqui hoje. O que significa Pentecostes, afinal? Eu estava pesquisando e a palavra Pentecostes deriva de um termo grego, Pentecoste, que significa 50º, uma referência ao 50º dia após a Páscoa, mais especificamente o dia depois da oferta de manjares durante a festa dos pães. E a festa de Pentecostes a gente celebra, né, na Igreja Católica depois da Ascensão do Senhor, né, também. Sim. No domingo depois depois não. Depois da Ascensão do Senhor. Depois da Ascensão do Senhor. Isso. João, fale aí sobre... Fale aí, João. Então, como a Manu disse, né, estamos vivendo, né, na nossa paróquia. Na nossa paróquia, principalmente, tem esse costume, né, criou-se esse costume de fazer a novena de Pentecoste, né, um grande evento que a gente também está fazendo a cobertura do evento todo. No nosso Instagram, @juventus.pdcast. Exatamente. Para mim, eu sempre gostei muito, né, depois da celebração da Páscoa, né, é a próxima festa, né, que tem, que é a festa de Pentecoste, né. Como a gente estava discutindo antes, o evangelho que fala isso é o evangelho de João, né. Isso. João, sobre a descida do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos que se encontraram no cenáculo, né. A gente, sobre a ação do Espírito Santo, né, na nossa vida, né, acho que na vida da juventude, né, a gente acha que às vezes é muitas grandes coisas, né, mas quando a gente propaga essa a ação do Senhor, né, a palavra do Senhor, a gente é conduzido pelo Espírito Santo em todas as nossas atitudes, né. Sim, mas antes de espalhar a palavra do Senhor, nós temos que deixar o Espírito Santo agir dentro da gente primeiro. Exatamente. Porque temos que deixar ele fazer a função dele dentro da gente pra gente sair espalhando ele pras pessoas depois. Espalhar a luz do Espírito Santo. Como o João disse, no Evangelho de João é citado sobre a descida do Espírito Santo e também na leitura dos Atos dos Apóstolos. E eu vou ler o trecho que é a leitura realmente do domingo de Pentecostes, que é a leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: "Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, de Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua." Uma curiosidade o fogo, ele já foi visto em várias partes da Bíblia e ele foi símbolo em várias delas de presença divina. Por isso que são línguas de fogo. Que daí eles começaram a falar em línguas e eram línguas da presença divina. Línguas da presença divina. Achei Mas uma a curiosidade gente legal. pensar nisso, né, da leitura que eles começaram a falar em várias línguas e todos escutavam realmente... Em sua própria língua, Em sua né? própria língua. E é isso que o Espírito Santo age na gente, né?
como ele age. Não necessariamente falando em outras línguas, mas assim, na nossa vida ele faz uma transformação, tipo, diferente, faz tudo diferente, pedir a presença dele. Sim. E ele faz o máximo para que o nosso irmão ou irmã consiga entender a mensagem dele. Exatamente. Por isso que a gente sempre pede a presença dele. Quer dizer, a gente deveria pedir Deveria. sempre a presença do Espírito Santo em nossas vidas, em tudo que a gente vai fazer. Porque, por exemplo, eu vou contar uma coisa minha, né? Sim. Sempre quando eu vou servir em alguma coisa dentro da igreja ou em qualquer outro lugar, fora da igreja também, eu sempre peço a presença do Espírito Santo, porque para que ilumine a minha cabeça. Que eu faça tudo que tenha que ser feito do jeito que Deus quer, entendeu? Assim, então, para que eu tenha ciência, para que desça realmente os 7 dons do Espírito Santo. Falando em 7 dons do Eu Espírito ia Santo, puxar esse gancho agora. quais são os 7 dons? João. Então, vocês falaram um pouquinho de sinais, agora eu vou falar dos 7 dons do Espírito Santo, né? Os 7 dons, que seriam a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor a Deus. E o temor a Deus. Em toda vez que a gente invoca, né, o Espírito Santo na nossa vida, a gente tem essa graça, né? E durante a novena, principalmente durante a novena de Pentecostes, a gente recorre a esses 7 dons que o Espírito Santo nos dá, né? Posso ler um trechinho aqui que está no site do Vatican News e fala sobre o que São Cirilo de Jerusalém fala sobre a ação do Espírito Santo. Vou ler para vocês, que é: São Cirilo de Jerusalém, bispo do século IV, disse que o Espírito Santo é onipotente, grandioso, extraordinário, nos dons do qual ele se faz portador. Ele age eficazmente, estando no meio, no interior das pessoas, de paz e de amor. Ele conhece a natureza das pessoas, discernindo os pensamentos e a consciência, tudo aquilo que é pronunciado ou se faz na agitação da mente. A sua ação é para todas as pessoas de bem que amam a Deus, ao próximo como a si mesmo. É preciso considerar a sua ação para todos os povos, os bispos, os presbíteros, os diáconos, os monges, as virgens, todos os fiéis leigos e leigas. Ele é o grande protetor e doador de graça em qualquer lugar do mundo, doando um a modéstia, a simplicidade, a outro a castidade, a outra a misericórdia, a outro o amor para com os pobres, a outro ainda o poder de expulsar os espíritos adversos. Igual a Maria acabou de falar, fica meio que eu esqueci a palavra. Que fica subentendido que o Espírito Santo, ele dá esses dons na comunidade, né? Na comunidade católica, para que a gente possa usar como instrumento para edificar a casa de Deus. Então, a gente tem que usufruir desses instrumentos que o Espírito Santo dá pra gente e cada vez mais trabalhar em cima deles. Sim, trabalhar para que possa chegar a mais pessoas, né? E a gente Sim. espalhar, assim, o evangelho de Jesus, espalhar todo o amor que ele nos deu. Cada um tem um dom diferente e tem que usar ele para uma coisa diferente. E cada um tem seu interesse e tá tudo bem. E tá tudo bem. A ação do Espírito Santo, vocês entraram num ponto bem interessante, é diferente para cada um de nós, eu imagino. Assim como Sim. Deus tem planos diferentes para cada um de nós, cada um tem seus metas, seus objetivos, com Deus, a ação é a partir do Espírito Santo que a gente consegue realizar essas obras, essas grandes obras ou pequenas obras que sejam. Porque, por exemplo, como vocês disseram no Evangelho, imagina o susto do povo que não estava entendendo o que estava acontecendo dentro daquele lugar. Sim. Uhum. E Eu ouvindo. ficaria com medo também. Sei lá, você tá pra lá e, tipo, você é brasileiro e do nada você ouve o pessoal falando em português. Exatamente. E você fala, mas, gente, Esse tipo de... seria tipo isso. Então, esse tipo de surpresa, né? Esse surpresa, que o povo E tava... talvez algumas pessoas não entendam. É literalmente isso. Talvez outras pessoas não entendam a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, a gente pode ser taxado, o que eles estão falando, por exemplo. É isso que foi o sentimento de quem estava fora e não estava entendendo. Sim. E o que eu acho bonito é
é a coragem que essas pessoas tiveram de não sair correndo. Entendeu? E confiar que aquilo era uma coisa boa. Imagina, você tá num lugar onde um monte de gente fala outra língua. Daí do nada todo mundo começa a falar em uma língua estranha que você entende. Na língua Da sua nacionalidade. Isso. Então, tipo assim, é a coragem que eles tiveram, é essa coragem que a gente tem que trazer. Sim, Às vezes com as certeza. coisas não saem do jeito que a gente quer ou são diferentes do que a gente pensava. Os planos de Deus às vezes são diferentes do que a gente pensa, né? Mas a gente tem que ter coragem e confiar nele. Sim. Confiar que vai dar. Que é o que ele quer, entendeu? Às vezes a gente sente medo, né? Tipo, por exemplo, deixa ao mesmo tempo. Eu quero que o Espírito Santo age na minha vida, só que será que eu quero mesmo? Porque a gente vai ser movido, se a gente deixar o Espírito Santo, a gente está sendo movido por Deus, entendeu? Porque ele é a terceira pessoa Da Santíssima Trindade. Constituição É o da Pai, o Trindade. Filho e o Espírito Santo. Exatamente. Sim. E às vezes os planos de Deus, o incentivo do Espírito Santo pode levar a gente para um caminho que não é na zona de conforto, por exemplo. né? Com certeza. Sim. E acho que a gente pode notar a presença do Espírito Santo nessa gravação mesmo. Eu, pelo menos, sim, a gente não pode estar, nossa, o Espírito Santo e tal, mas como a gente está falando aqui, a gente tentando entregar para as pessoas um pouco mais da palavra de Deus, eu acho que já é um indício da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Com certeza. A gente propagar Deus é a ação do Sim. Espírito Santo. E cada um que faz a sua função dentro da igreja, assim, eu gosto de tirar foto, tô na Pascom. Então aquilo o Espírito Santo já tá agindo em você, mesmo sem você perceber. Então, dentro do ministério de música, dentro os salmistas, a liturgia em si, né, os leitores. Então, isso tudo é a ação do Espírito Santo. E você precisa também pedir a ação do Espírito Santo sempre que for começar alguma coisa, porque ele vai agir, sempre. Ele vai agir. Qualquer realização que você for fazer, você tem que pedir o auxílio. Sim. Seja ela pequena ou grande, porque é aquilo, né? A gente acha que a gente tem que fazer grandes coisas, né, para o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo está em mim, eu tenho que realizar grandes coisas. Mas tem uma frase que é bonita, né, que é até uma música que veio no meu coração agora, que é aquela: eu sou fiel no pouco, se eu sou fiel no pouco, ele me confiará mais, né, do servo lá Sim. que foi... Que é uma passagem, né, mas a música é sobre isso, né, então no pouco que a gente faz com o Espírito Santo, com Deus principalmente, a gente está realizando grandes coisas, porque se a gente não fizesse aquilo, nada seria possível. Por exemplo, no pequeno que a gente faz com o Espírito Santo, já foi válido. Sim. Sim, e isso é uma coisa que os jovens deviam se atentar mais. Porque a gente é o futuro da igreja, querendo ou não, né? E se a gente não tomar essa iniciativa de deixar o Espírito Santo entrar e fazer as coisas, não vai acontecer, entendeu? Sim. A gente tem que ter iniciativa. Temos que ter iniciativa e coragem para poder seguir, porque não é fácil. Não é uma coisa tranquila. Estou aqui tranquilona. O Espírito não. Santo tá comigo, é fácil. Não é assim que Não é funciona. assim que funciona. Não. Você tem que pedir para ele te auxiliar. Isso não quer dizer que ele vai... Não, agora você vai fazer tudo tranquilo. Agora você é uma grande pessoa. Tipo assim, Não, mas ele vai funciona. te ajudar, ele vai te auxiliar, ele vai te apontar. É isso. Até porque aquilo que eu falei, não é porque você aceitou o Espírito Santo na sua vida que o caminho vai ser fácil. Vai ser tudo que vai... E o caminho nem vai ser claro, muitas vezes. Exatamente. Vai ser um caminho escuro. Escuro, vai ter umas pedras no meio do caminho. Vai ter umas pedrinhas que você vai tropeçar, cair de cara no chão, mas você levanta e continua. Você levanta e continua, exatamente. Porque é difícil, a gente pede, né, o auxílio, mas o caminho, né, não é um caminho feito... Não é um caminho feito mesmo, não é um caminho certo, assim. A gente sabe que o caminho que a gente segue
é pra Deus, pro céu, né? Mas é meio complicado o caminho. Sim. Né? E esse caminho é como se você tivesse aquele facão no meio da mata. Você tem que ir limpando Você esse tem que ir caminho limpando esse caminho, pra você exatamente. seguir. O Espírito Santo vai te guiar, mas você tem que ir e dando uma limpada aí pra você conseguir passar. A gente falou que é o Exatamente. caminho escuro, mas o Espírito Santo seria como fosse um lampião. Né? É, o É. lampião, exatamente. Ele é o caminho escuro. Exatamente. Com ele fica mais fácil. Exatamente. Ele vai falar, não, é isso. É isso, luzinha na sua cabeça. Exatamente. Por isso que é importante a gente sempre pedir a unção do Espírito Santo para tudo que a gente for realizar, né? Porque o caminho para nossa salvação se torna mais fácil, né? Durante essa jornada, né? E a gente está vivendo, né? Essa novena de Pentecostes. Fica aí o convite para todos que estão nos escutando, né? Agora, atualmente a gente está no segundo dia, né? Terceiro dia? Terceiro dia da novena de Pentecostes. E aí fica o convite, né, pra juventude participar aí, que além de vir padre de fora, né, tem sempre um lanchinho depois. Tem pra sempre gente. um lanchinho Tem desse pessoas, depois. tem um pão com linguiça lá vendendo, então é assim, gente. É isso. Você vai na novena, fica pra missa e Sai depois de barriga cheia. sai de buchinho barriga cheio. cheia, exatamente. É isso por hoje, gente, mas eu tenho um big spoiler aqui. No próximo domingo, a gente vai ter um convidado mega, mega, mega especial aqui no Juventus. Vai ser o nosso primeiro Juventus Convida. E por toda essa novena de Pentecostes, a gente vai estar fazendo a cobertura da novena com os padres presentes no nosso Instagram, @juventus.pdcast. Segue a gente lá e acompanha essa novena com a gente. E Deus te abençoe e até a próxima. Falou, juventude. Fala, Falou, juventude. juventude! Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo.